Fala comigo, colorados e coloradas de todo o universo, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos atualizar notícias do Internacional? Vamos sim. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 16, temporada 1 da série Arce, né? Vamos falar sobre a apresentação do Saravia, que foi feita hoje. Vamos falar sobre o Atlético Mineiro, como ele vem para esse jogo contra o Internacional amanhã. E vamos falar também sobre o Pix da CBF. Parece que o Pix caiu. E aí, o que o Inter vai fazer com essa grana? Então fica até o final do vídeo para você estar ciente de tudo que está acontecendo no seu time de coração, no Internacional. Você sabe que eu faço aquele resumão, trago as principais notícias aqui para vocês. Em troca, eu peço a vocês para que vocês se inscrevam no canal, siga o perfil, siga a página, deixa teu like, deixa teu comentário. São fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho se consolidar aqui na internet e você ter mais uma fonte de informação para vocês, tá bom? Conto com a ajuda de vocês e vamos lá! Sem mais delongas, porque hoje é sexta-feira, todo mundo quer curtir, né? Vamos lá então, vamos começar falando sobre a apresentação do Saravia. O Saravia foi apresentado essa tarde no Gigante da Beira-Rio, disse que está muito feliz de vir para o Inter, que ele escolheu vir para o Inter porque é um palco maior, né? O Campeonato Brasileiro dá mais visibilidade, ele que estava fechado com o Olímpia do Paraguai, resolveu mudar o destino, mudar a passagem e vir para Porto Alegre. Então, quem assiste Campeonato Paraguaio, né, gente? Vamos ser sinceros. Campeonato Brasileiro tá todo mundo de olho. Então, ele escolheu vir para o Internacional, tá muito feliz. Não vai jogar amanhã, né? Vai se preparar para jogar o Grenal na próxima quinta-feira. Então, como eu disse, é uma contratação que eu não queria que fosse feita pelos números que foram apresentados, mas a partir do momento que ele vestiu a camiseta do Inter, terá todo o nosso apoio, nossa oração e desejar o melhor para ele, porque o melhor para ele consequentemente vai ser o melhor para o Internacional. Então a época de vaiar, de reclamar, de fazer qualquer tipo de manifestação ruim passou. Tá feita a contratação, então vamos torcer pro cara, vamos torcer para que ele traga um bom retorno, que ele dê um bom retorno para o Internacional ao longo desses 3 anos e meio de contrato que ele firmou com o Colorado, tá bom? Então ele deve estrear no Grenal e é isso aí, vamos ver se ele começa a meter gol agora, fazer mais gol do que já fez ao longo de toda a sua carreira, tá bom? Mudando de assunto, caiu o Pix da CBF, os 4 milhões de reais referentes à classificação do Inter para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas e aí, o que o Inter vai fazer com esse dinheiro? Vai trazer o Arce? Talvez não. O Inter tem muita coisa para pagar, tem muitos compromissos, então é bem provável que o Inter não utilize essa grana, pelo menos não na sua totalidade, para investir em qualquer tipo de reforço, né? Vai botar no fluxo ali, é conta aqui, conta ali, conta acolá. 4 milhões para um time de futebol não é nada, gente. Então, é um dinheiro que caiu na conta. Sabe quando você tá no vermelho, lá no cheque especial, cai a graninha e some? É exatamente isso o que deve acontecer com essa premiação que o Inter recebeu da CBF. O lance agora é conseguir classificação para as quartas, para as semifinais, porque aí já são mais 9 milhões, se eu não me engano, que o Inter vai conseguir embolsar, além de mandar o Grêmio para casa, que é sempre maravilhoso, né? É sempre maravilhoso eliminar o Grêmio de qualquer coisa que seja, campeonato de para ímpar, campeonato de cuspa e distância, qualquer coisa, é sempre bom mandar os azuis para casa. Então é isso que a gente vai buscar fazer a partir de quinta-feira que vem. Mas antes tem o Atlético Mineiro. E a gente tem que ter foco nesse jogo, porque a gente já não ganhou do Remo, a gente precisa ganhar de qualquer jeito do Atlético Mineiro nesse sábado. Mas e aí? Como está vindo o Atlético Mineiro? Vocês vão lembrar que eu pedi, né, no vídeo de ontem, para que o Atlético fosse legal com a gente, mandasse um time reserva, um time sub-20, sub-17, qualquer coisa assim. Parece que os caras lá me ouviram o pedido desse pobre colorado aflito aqui, né? E tudo indica, segundo informações que vêm de Belo Horizonte, de que o Atlético sim irá poupar jogadores contra o Internacional, afinal de contas eles jogaram ontem, né, pela Copa Sul-Americana. Ontem não, na quarta-feira. Jogaram na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, se classificaram para a próxima fase da Copa Sul-Americana e na terça-feira, eles enfrentam o Cruzeiro pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então, nada mais justo e óbvio do que o Atlético poupar os seus principais jogadores. Então, segundo informações que vêm de Belo Horizonte, está chegando aí um time mistão, daquele jeito que a gente gosta, daquele jeito que o Inter precisa para conseguir fazer 3 pontos que são inegociáveis mais uma vez. Mais uma vez, é mais uma decisão, é tudo aquilo que a gente vem falando sempre. Então, se você
tem condições e pode, vá ao Beira-Rio, apoie o Internacional, porque nós estamos precisando muito apoiar o nosso time para a gente não ter que apoiar na segunda divisão. Então, dá essa moral pro time, vamos acreditar. Foi uma fatalidade aquele empate do Remo lá. O cara nunca mais vai acertar um chute daquele, ele podia ter mandado a bola na lua, mas não, ele inventou de acertar contra o Internacional. Então, acontece, gente, acontece, tá? Vamos dar essa moral pro nosso time, vamos apoiar esse nosso time amanhã contra o Atlético Mineiro no Gigante da Beira-Rio. Bora pra cima do Galo, tá? Bom, e pra fechar o vídeo de hoje, vamos falar do Arce. Oh, meu Deus do céu, cara. Que novela sem fim, que coisa triste, que coisa lamentável. Quando a gente acha que a situação tá se resolvendo por um lado ou pro outro, tudo muda o tempo todo. Por isso que hoje, até quando eu faço os shorts aí, os reels, eu já coloco temporada 1, episódio 16. Agora, ontem foi o episódio 15, hoje vai ser o episódio 16. O que está acontecendo agora? O Fabinho Soldado já se reuniu com o empresário do Arce quando ele esteve em São Paulo, quando o Inter esteve em São Paulo para enfrentar o Corinthians. Então ele já deve ter sentado ali, trocado uma ideia e tal. E descobriu-se que o empresário do Arce, ele já foi da camisa 12, ele é torcedor do Internacional, já foi da torcida organizada, então espera-se que ele... espera-se que ele dê uma força, que ele vá pra cima da diretoria do Rivadavia lá, vamos lá, vamos acertar isso aí, a gente quer sair, a gente quer brilhar em outro palco, dá uma moral aí, o que os caras podem fazer é isso, vamos aceitar isso aqui, senão o jogador vai ficar contra gosto. Vocês sabem que quando o jogador fica contra gosto, ele não joga nada, então é isso, galera. Vamos ver o que o Alexandre Ernest tem a nos falar a respeito dessa situação aí do empresário, do encontro dele com o Fabinho e das últimas atualizações aí, do caso da série Arce, temporada 1, episódio 16. Fala aí, Ernest, o que tu tens a nos dizer? Eu consegui conversar com algumas pessoas ligadas ao negócio Alex Arce, tanto do lado do jogador quanto do lado do empresário e do Independiente Rivadavia. Já houve uma reunião entre o Fabinho Soldado e o Miguel Garepe, que é o empresário do jogador. Hoje eu falei Garape, né, pela parte da manhã, mas é Garepe. Errei, para variar. Você sabe como é que eu falo? De vez em quando eu erro bastante, né, a questão de números, questão de nomes principalmente, tá? Mas o seguinte, já houve uma reunião entre o Fabinho Soldado e o Miguel Garepe. Foi no dia em que o Inter foi para São Paulo enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil, quando o Inter eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. O empresário estava na capital paulista e encontrou o Fabinho Soldado. Ali, o Fabinho Soldado disse, cara, eu chego em tal número, eu consigo tal condição, este aqui é o meu budget. Beleza, a partir disso, o empresário disse assim, velho, não tem como a gente negociar com o Daniel Villa, o presidente do Independente Rivadavia, antes do dia 18, em que o Independente Rivadavia vai jogar contra o Fluminense na Libertadores. Bom, dia 18 já passou, né? O Rivadavia já foi eliminado pelo Fluminense e o Vaguinha tem a informação de que nos bastidores do Inter todo mundo dá como encerrada a janela de transferência do Inter e que agora a postura do Inter é a seguinte, chegou pro empresário e disse, ó, a gente já trouxe aqui o nosso atacante, nosso centroavante que a gente precisava, a gente quer muito que o Arce venha jogar aqui, mas aí agora você vê o que você consegue aí, porque agora eu tô de boa, agora eu já tenho o meu 9, então vai ser legal ter ele aqui, mas aí vocês precisam fazer uma força também. Então, na visão do Vaguinha, a partir de agora, o Rivadavia e o Arce estão nas mãos do Inter, né? Porque agora o Inter impôs a sua condição e disse, se quiser, é isso aí, se não quiser, bom, tá tudo certo, a gente já tem o nosso 9. E aquela informação de que o Vasco faria uma proposta para o Arce até agora não se confirmou também. Parece que ele tá mais de olho no alemão, porque ele precisa de um atacante que seja brasileiro para colocar no seu elenco. Então, vamos ver, né, gente? Mas parece também que existe um deadline, né, uma data limite, que é terça-feira para que tudo se resolva. Tomara, que se resolva de um jeito ou de outro pra gente parar de falar no Arce, até porque isso é prejudicial pro próprio atleta, né, gente?
A gente começa a alimentar uma expectativa muito grande, e daqui a pouco o cara não consegue corresponder, vai ser, né, uma decepção muito grande também. Ontem o Tim Langendorf, da Rádio Inferno, chegou a dizer que o empresário do Arce estava em Porto Alegre para fechar com o Internacional. Essa informação, no decorrer do dia, não foi confirmada, muito pelo contrário, né, disseram que ele está no Paraguai e que nesse final de semana irá viajar para a Argentina para falar com o presidente do Rivadavia. Então, cara, um monte de informação desencontrada aí, tá difícil, cara. Tá difícil acompanhar essa novela e tá chato. Tá chato pra caramba. Peraí. O Fabinho disse o seguinte, beleza, mas eu não vou ficar parado. Eu vou atrás de outros atletas ou de outra oportunidade, porque eu tenho receio de um transfer ban. E a gente já gravou sobre isso aqui, já falamos no conteúdo que o Racing poderia entrar na FIFA porque o Inter não pagou o Carboneiro. Nesse contexto, o Fabinho disse o seguinte, eu vou atrás de outro jogador, vou ver o que está acontecendo também no mercado, e se depois do dia 18 as coisas continuarem, não rolar o transfer ban, eu vou para dentro do Arce. Beleza. Não rolou o transfer ban ainda, tá? O Inter, ele vai no paraguaio, que foi inclusive apresentado hoje, o Sanabria, e tira do Olímpia. Ele tava para fechar, ele tava pronto com o Olímpia, já praticamente assinando. E o Internacional vai lá, cara, eu vou pegar esse jogador porque é livre no mercado, não pago nada, faço transferência zero e só assumo pelo salário. Beleza, o que vai acontecer agora? Amanhã, sábado, o Independiente Rivadavia joga contra o Independiente de Avejaneda pelo Campeonato Argentino. E aí, no domingo, na segunda ou no máximo na terça-feira, o empresário, o Miguel Garepe, vai conversar com o Daniel Villa, o presidente do Independiente Rivadavia. A ideia, aliás... Já era pra ter conversado, né, gente? Na moral, já era pra ter conversado, né? Já era pra estar desenrolado isso aí, o jogo foi na terça-feira, já deu tempo de sobra para velar o defunto, para enterrar e para trocar uma ideia a respeito dessa transferência, né? Pelo amor de Deus. Nossa, bagulho chato, cara, chato. Você vê a contratação do Sarabia? Inter tem interesse no Sarabia, Inter avança por Sarabia, Inter fecha com Sarabia desembarca em Porto Alegre. Coisa de 4, 5 dias. O Arce a gente tá vai fazer 2 meses que a gente tá falando esse nome, cara. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Já encheu o saco. Então é isso, o que a gente tem de novidade, se é que dá pra dizer que tem alguma novidade nessa história, é isso. De que o empresário é colorado, de que ele vai conversar com o atleta, de que o Inter tá numa posição de se você quiser a gente tá aqui, se não quiser tá tudo certo também. Então é isso. Resumindo, o resumo do episódio 16 é esse, tá assim a situação, tá bom? Vamos lá, que amanhã tem jogo do Internacional, o Internacional tem que vencer o Atlético e, cara, não tem jeito. Não tem mais nada que a gente possa fazer a não ser torcer para que tudo dê certo amanhã, para que a gente consiga vencer o Atlético e ser feliz. Tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.